Quando as pessoas falam a respeito de medo de voar, teve um artista famoso, já falecido, Tim Maia, que ele tinha um medo imenso de voar. E como é que a gente pode superar o medo de voar? Porque muitas vezes esse medo é meu, é seu, é um medo que ele é instalado. E esse medo, ele pode ser instalado nos nossos três tempos: no passado, aqui, agora, no presente ou no futuro. Então, essas áreas, elas podem ser a origem de como foi instalado o medo de voar. Então, se a gente começar a prestar atenção sobre como a gente pode ah, questionar esse medo de voar, a gente vai descobrir que o nosso cérebro, a nossa cabeça aprendeu isso, a gente aprendeu isso. Então, olha que interessante, algumas perguntas que a gente pode fazer. Ah, uma pergunta: do que eu tenho medo de voar de avião? Do que se trata isso? Eu tenho medo de voar ou eu tenho medo de cair? Eu tenho medo de ficar preso, enclausurado? Ou eu tenho medo de não ter controle? Sabe por quê? Essa falta de eu não ter controle, você pode andar num ônibus aqui interestadual, que você também não tem controle. Tem uns ônibus mais modernos atualmente que eles têm dois pavimentos. E no pavimento lá de cima? Vamos aprofundar de novo. Se você resolver fazer essas perguntas para você mesmo, você vai poder aumentar a sua consciência de qual a origem disso. Então, qual que é, como é que é a palavra? Qual que é a evidência que essa verdade, que essa crença seja verdadeira? Por quê? Porque as nossas posições em relação ao medo, elas são alimentadas pela emoção e não pela razão. Então, quando você começa a fazer essas perguntas racionais, você vai ver que a sustentação dessas respostas, elas estão alicerçadas numa premissa, num valor que você acredita seja verdadeiro. Então, vamos fazer o contrário? Qual a evidência que eu tenho que ela não é verdadeira? Sabe, a gente está falando sobre supere o seu medo de voar. Olha, quando eu coloco isso a respeito de medo, insegurança. O que é medo? Então, medo é eu procurar agir antecipadamente antes que vá acontecer alguma coisa. Mas você sabia que, especificamente, voar de avião, ele, na estatística, ele é muito mais seguro do que você andar de carro, do que você andar de ônibus? É interessante isso, né? Então, nós estamos fazendo um jogo entre razão e emoção, emoção e razão. Quais são as memórias a que eu me refiro
para que dá condições para eu alimentar esta verdade intrínseca que eu tenho medo de voar. O que estava acontecendo quando eu senti esse medo de voar? Sabe o que pode ser? Que eu subi num pé de amora, ele quebrou o galho e caiu. Então, se a gente conseguir descobrir as velhas memórias, fazendo esse tipo de investigação com essas questões acima, a gente vai lembrar de alguns eventos. E quando a gente lembra desses eventos, a gente vai lembrar do evento e vai procurar integrar o que você está sentindo quando você lembra do evento. Num dos nossos vídeos anteriores, está aí no nosso YouTube, sobre como é que uma lembrança se torna mais rica. É quando eu uso a maior quantidade de detalhes. De uma forma bem resumida, é o que você vê, o que você ouve, o que você sente. Então, você está estimulando a sua memória. Agora, tem uma outra verdade que é bastante interessante, que a gente pode especificar. Olha só, a nossa mente, ela não distingue tempo. Ela não sabe o que é passado, ela não sabe o que é presente, ela não sabe o que é futuro. Para a nossa mente, tudo é aqui e agora. Se a gente, então, começa a trabalhar com essa verdade, nós começamos, então, a trabalhar com a única coisa que a nossa mente enxerga, que é o presente. Então, quando a gente começa a descobrir aquilo que a gente sente, pensa e faz, quando a gente entra no avião, espera aí, o que eu penso, o que eu sinto, quando eu entro dentro do avião, então, esse medo a gente vai enfrentar, ele vai ter um padrão. Então, esse padrão, ele obedece uma certa fisiologia, a minha maneira de respirar, a minha maneira de olhar as coisas, sabe? Eu posso modificar essas minhas sensações mudando a forma como eu estou agindo, porque existe uma mão de direção entre o que eu estou sentindo e o que eu estou espelhando através do meu posicionamento, da minha forma, do meu não verbal. Mas essa conversa a gente vai ter depois. Olha que interessante. Você pode enfrentar seu medo de voar. Por quê? Porque se você descobrir como é essa ligação entre racional e emocional, muita coisa pode ser reorganizada. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Até.